Olá, hoje é dia 22 de janeiro de 2020, né? Eu tô fazendo esse vídeo sobre esse livro aqui, da Gabriela Leite, que ela é filha, mãe, avó e puta, né? É a história de uma mulher que decidiu ser prostituta, né? E o livro realmente é muito interessante. A gente tem a mania de pensar que o conhecimento de verdade reside nos manuais impessoais e objetivos que são escritos na academia, seguindo rígidos padrões de metodologia científica e com reflexão aplicada de um paradigma epistemológico rígido, confiável e linear, né? Isso é uma bobeira, isso é uma bobagem, isso é uma besteira mesmo. Funciona com ciência, hard science, funciona com biologia, matemática, física, química, e olha que deve ter jeito melhor de fazer biologia, física, química e matemática, com conhecimento de verdade, a partir de uma narrativa totalmente pessoal, sabe? A partir de um... Então, assim, acredito que isso aqui não é um manual de física quântica, né? Mas é um livro interessante. E eu posso dizer que eu já tive muitos manuais na minha estante e eu não consegui ler. Porque realmente é muito chato a pessoa fazer uma abordagem totalmente objetiva e tentar ser o que ninguém é, né? Que é imparcial, né? Que é um sujeito desprovido de uma dimensão valorativa subjetiva, né? Que é um sujeito nulo em termos axiológicos, né? É um sujeito que nunca viveu, nunca passou por nenhuma experiência e ele não pode ter pessoalidade, né? Então, assim, isso aqui é o contrário da ciência, né? Isso aqui é o contrário, né, dos tratados científicos, dos manuais que são objetivos e que às vezes o escritor de um manual, de um livro técnico, você não consegue nem saber o segundo nome dele, né? Tipo assim, tem 3 nomes, o nome do meio tem uma letra e um ponto final, né? Então, o que você sabe dessa pessoa? Fala, ó, ela disse objetivamente que ela gostaria naquele manual de direito constitucional e a gente não sabe nem qual que é o nome do meio, né, nessa tentativa de tirar a perspectiva pessoal, né, daquilo que está sendo escrito, né. Mas é lógico, os manuais da ciência, os manuais da medicina também têm seu valor, né, do tipo, ia ser bem difícil a gente conseguir, sei lá, entender anatomia se o médico que está querendo escrever o manual lá quiser falar da vozinha dele o tempo inteiro. Por exemplo, se a avó dela tivesse alguma curiosidade anatômica, do tipo uma perna menor que a outra, eu acho que ele deveria escrever isso, sabe? Falar assim, não, eu lembro quando eu era criança, minha avó mancava porque ela tinha uma perna maior que a outra, e sei lá, se ele puder fazer uma observação sobre a ciência médica nesse sentido, é válido também. 3 minutos eu não falei nada sobre o livro, né? Então, pois é, essa moça aqui chamada Gabriela Leite nasceu na década de 50 lá em São Paulo e a mãe dela era extremamente rígida e ela não nasceu e disse assim com 10 anos de idade, ela falou, pô, as crianças costumam falar, não, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta e acho que com 10 anos de idade ela não falava, eu quero ser puta, né? Mas aconteceu, e foi de verdade mesmo. Independente se a narrativa é objetiva, subjetiva, ela foi puta a vida inteira, né? Começou por volta dos 20 e poucos anos, né? E ela é cheia dos silêncios eloquentes, assim, né? Tipo, umas coisas que, eu falei um desse, você acreditou, problema seu, você não interpretou e você não... Né? Mas do tipo, logo no começo do livro, que logo na orelha do livro aqui, ela fala assim, né? Gabriela Leite nasceu em São Paulo em 1951, começou a trabalhar aos 14 anos e hoje dirige uma ONG da Vida, fundada em 1992 no Rio de Janeiro, e é DASPU, né? Que DASPU é um nome muito interessante, né? Que é das puta, né? E aí tem aquela DASLU, né? Que parece que é das Luluzinhas, né? Das mulheres que são as ditas mulher honesta do mundo, né? E a das putas seriam tipo das mulheres da vida, né? E até agora eu realmente não sei se mulher da vida ou coisas da vida ou da vida, que também foi uma ONG que ela fundou, tem a ver com vida no sentido biológico, ou seja, pessoa que traz a vida ao mundo, né?
E as mulheres fazem isso, né? Sejam putas ou não putas, no caso. Ela é puta e é mãe, é avó, né? E o sistema reprodutivo dela funciona independente das considerações morais. Na verdade, o que aconteceu mesmo, pelo que eu entendi da história, foi que ela era uma moça que trabalhava como secretária, trabalhava na Shell, trabalhava num emprego assim, trabalhava no emprego assado, que é os vínculos de trabalho mais convencionais da sociedade. E um belo dia, como mulher também, importante dizer que ela foi assediada sexualmente no primeiro trabalho que ela conseguiu com 15 anos de idade, né, com 14 anos de idade, num consultório dentista, né, e aí ela, ela gostava, ela entrou na faculdade de filosofia, mas pelo jeito ela não formou em filosofia, isso não ficou claro, né, tipo assim, ela não falou como é que foi a ocasião da formatura dela, mas ela disse que ela abandonou a faculdade, então, tipo assim, eu acredito que ela não formou, mas, e aí o que aconteceu? Ela, no meio dessa faculdade e tal, conheceu algumas pessoas e tal, e conheceu um rapaz que era um sambista, esse rapaz sambista engravidou ela. E foi a partir daí que a situação mudou, sabe? Ela era uma mulher honesta, igual todas as outras, né? E de repente ela engravidou e a mãe dela foi extremamente rígida com ela, falou assim, olha, você não vai mais entrar nessa casa, e aqui tá suas coisas para você ir embora. Mas foi assim, ela engravidou, aí a mãe dela falou assim, eu vou cuidar de você e da criança, eu vou te ajudar, mas você não vá pro bar beber cerveja. E um belo dia, depois de um ano que ela foi fiel a essa promessa de não ir ao bar beber cerveja, ela pegou e foi ao bar beber cerveja, chegou 2, 3 horas da madrugada em casa, a mãe dela pegou uma mala, colocou a mala com os objetos dela, colocou na porta da casa, quando viu ela, falou, olha, você não entra mais aqui. E foi a partir daí que ela virou prostituta. Então, assim, a mãe dela ajudou muito. Vamos dizer assim, que a mãe dela realmente foi, que o rigor moral, né, e foi um determinante para ela seguir uma vida de prostituição. E também porque ela escolheu, né, e isso é muito bom no sentido de, Paul Sartre já falava, né, que o que é o ser humano? Olha, você é a somatória das escolhas que você fez na sua vida. Na sua vida são as escolhas e as memórias que você tem delas, né, tipo, não é mais que isso. Né? Se você quiser realmente tirar a vida de uma pessoa, veja o Alzheimer. Tipo, a pessoa não tem mais consciência das escolhas que toma, porque não toma mais escolhas, porque não tem mais consciência, não é mais a manifestação, né, de escolhas, e a pessoa não tem memória de nada. Então, tipo, é um jeito de você morrer 2 vezes na mesma vida. Né? Tipo, e ela tem uma perspectiva muito positiva, porque ela fala assim, eu sou as minhas escolhas, eu escolhi ser puta, e todas as implicações morais, de saúde e econômicas são essas aqui. E eu tô aqui para viver essa escolha. É uma postura que muita mulher honesta não conseguiu e muitos homens honestos não conseguiram, né? Tipo, ser responsável pelas suas próprias escolhas, né, e se dedicar a elas, né, e ela se dedicou à prostituição a vida inteira e depois no final assim, no meio, né, tipo, quando ela já não estava tão jovem assim, depois dos 30 e tantos anos, acho que lá mais pelos 40 mesmo, ela decidiu fundar uma associação civil de proteção às prostitutas, né? E isso mudou a vida dela e mudou a vida de várias pessoas. Ela apareceu na mídia, ela ajudou a abordar problemas muito difíceis, que é a violência na prostituição, né? E ela foi prostituta em São Paulo, depois ela foi prostituta em Belo Horizonte, num casarão antigo com homens ricos, depois ela foi prostituta no Rio de Janeiro, numa espécie de uma favela, de uma comunidade muito precária, mas que ela adorava, que as pessoas eram muito engraçadas e que parecia um livro do Gabriel Garcia Marques, do tipo assim, a descrição da zona, né, a descrição dessa comunidade também. Lógico que assim, acredito que tem um certo encanto no sentido da narrativa dela, né, de não falar muito sobre como é que era a criminalidade no Rio de Janeiro. E ela veio falar no momento que ela pegou e falou assim, olha, a Vila Mimosa, que era a zona de prostituição que ela gostava muito, que ela trabalhou lá há muitos anos, ela foi destruída por assaltantes e traficantes e pessoas violentas. E aquilo ali tudo perdeu a mágica, né, e o problema de segurança pública do Rio de Janeiro também destruiu a zona de prostituição
interessante e que tinha uma dimensão humana muito bonita, né, em alguns casos. Tipo, a gente não entende muito bem como é que as pessoas dizem a cidade maravilhosa que mata 123 pessoas a cada 100 mil habitantes. Né? No Japão morre 1,5 a cada 100 mil habitantes. Né? No Rio de Janeiro morre 120. Mas isso aqui foi tipo década de 80, década de 70, então assim, a violência não tinha se espalhado tanto, e ela viu a violência se espalhando, e ela viu que isso prejudicou, inclusive a prostituição, e prejudicou todo mundo, né? Prejudicou todos os comércios, né? Não só, não só a prostituição, né? Então, ela falou que um dia apareceram assaltantes jovens na porta da casa de prostituição e eles roubaram vários clientes, e depois apareceu um tal de Dentinho que matou um monte de assaltante, e ele também era um traficante, assaltante, sei lá o que. Depois apareceu um pastor evangélico que comprou uma casa perto da zona de prostituição e contratou uns capanga para ficar batendo nos clientes das putas. E o Rio de Janeiro é esse medievalismo, sabe? Esses senhores feudais que podem ser tanto pastores quanto traficantes, e mais ou menos quase todo mundo pratica violência e assassinato, né? E eu me recuso a chamar um lugar desse de cidade maravilhosa, honestamente. Apesar de respeitar a opinião dela, e ela diz que o Rio de Janeiro é uma maravilha. Eu particularmente quero passar bem longe, né? O livro é muito bom, sabe? Tipo assim, a narrativa dela é subjetiva, é axiológica, é um neonarrativo, não tem nada a ver com objetividade. E eu adoro livro desse jeito. Eu adoro livro onde a pessoa fala assim, olha, eu estou falando mesmo aquilo que eu vi com os meus olhos, com a minha perspectiva, com a minha sensibilidade, com as minhas sinapses, com a minha capacidade de compreensão. Acho muito melhor do que a pretensão da academia e dos livros, né, técnicos de informarem as pessoas por meio técnico, porque na verdade os manuais são abandonados, né, nas prateleiras. Aconteceu comigo, eu formei em Direito, coisa e tal, né, passei no AB e tem um monte de coisa aí, mas eu tenho vários livros que são técnicos que eu nunca li até o final, né, e isso aqui eu li em 4 dias, né, tipo assim, eu grudei nele e comecei a ler e não parei mais, né. Eu estava lendo esse aqui, ó, do Yuval Noah Harari, que não é um livro técnico também, e é um livro muito, muito, muito bom, né? Mas eu acho que esse aqui, poxa, esse aqui realmente é bom, porque se eu gosto demais desse Yuval Noah Harari, ele conseguiu fazer eu parar a leitura do Yuval Noah Harari para saber a história inteira da vida dela, né? E eu falei, pô, essa pessoa viveu tipo, sei lá, 60 anos, e aqui nós temos 198 páginas, né? E ela escolheu, é claro, os dias que ela narrou, né? E houve dias tristes e houve dias felizes, né? E ela fez uma ótima compilação dessa história, porque você fica interessado em saber, né, como é que a Cafetina vai fazer, como é que a filha dela vai fazer, como é que a mãe dela vai fazer, como é que... E principalmente, né, a iniciativa de proteção, né, da segurança das pessoas que estão numa condição vulnerável de prostituição, né? Não por, digo condição vulnerável porque, tipo assim, olha, servidor público do estado de Minas Gerais é um grupo de risco, né? Por quê? Por causa de AIDS? Também, mas também por causa que a segurança econômica dos servidores de Minas Gerais no ano de 2020 foi comprometida por um parcelamento salarial, né? Aí fala assim, mas o servidor público, né, tipo, todo mundo quer passar no concurso, todo mundo quer ser servidor público, né, os serviços básicos dessa sociedade que nós constituímos depende, né, de segurança, saúde e educação, né, e você está se comparando a esse grupo de putas. Olha, somos todos um bando de putas, honestamente, do tipo, a gente se prostitui por causa de dinheiro o tempo todo. E existe prostituição muito pior do que, tipo, seus genitais, né? Tem gente que se prostitui pra muita coisa mesmo. Tipo, por exemplo, você já pensou que um soldado é uma prostituta com um fuzil? Do tipo, imagina o que está acontecendo no Iraque, né? Você coloca um monte de jovens de 19, 18 anos com um fuzil na mão e fala, vai lá defender a democracia no Iraque. E aí esses jovens estupram um monte de moças. Por quê? Porque eles não sabem conversar árabe, né? Para poder conversar com a moça, poder fazer sexo com ela. E isso aconteceu demais no Iraque.
né? E o exército americano se tornou a puta do sistema de grandes corporações, basicamente as corporações do petróleo e da indústria de armas, né? Eles pagam o salário do exército, né? O governo americano paga esse salário com os impostos que as empresas pagam, e eles pegam e invadem outro país, né? E faz uma coisa que é moralmente abjeta, né, que é matar esse monte de gente, né, 2 milhões de pessoas morreram, 20 anos de guerra, né, ninguém entende, o terrorismo não foi vencido, pelo contrário, tem muita gente que tem bons motivos para ser terrorista, porque imagina você estar lá na sua casa tranquilo e chega os Estados Unidos, bombardeia tudo e mata sua mãe, sua mulher, todo mundo, né? Poxa, isso é muito pior que a prostituição, sabe? Essa obediência cega, né, para matar um monte de gente no lugar, para as pessoas mais ricas dos Estados Unidos se tornarem um pouco mais ricas, né, e poder comprar 4 Ferraris ao ano ao invés de comprar só 2, né? Tipo, isso, moralmente falando, isso é muito pior, né? E é considerado uma prostituição não, é considerado uma profissão digna, né? São os militares, né? Estão segurando, né, o balaustre, né, da civilização, né? Tipo, estão mantendo a segurança nacional, né? Estão... Não estão não, mas enfim. Do mesmo jeito que a gente pensa que as profissões honestas e as pessoas honestas fazem e deixam de fazer, as putas fazem e deixam de fazer também, sabe? E a gente só tem preconceito em relação às prostitutas, né? E aqui ela fala, tipo assim, ela tenta tirar essa coisa, sabe? Fala assim, ó, gente, prostituta é mais uma mulher igual com todas as outras, né? Tipo assim, eu sou mãe também, eu sou puta também, então existem escolhas e a gente assume as consequências delas, né? E a gente pode até fazer um discurso público sobre isso, né? Fazer uma associação, né? Fazer um instituto, né? Fazer uma, um palanque, né? E tipo, efetivamente discutir essas coisas, né? Tentar proteger as pessoas da AIDS, né? Tanto os clientes, né, que são homens pobres, né, são taxistas, pedreiros, né, professores, né, vários homens que aparecem na zona, né, e eles são tão iguais a elas, né, tipo, na verdade, eles, se não fosse eles, nada disso ia existir, né, e a gente percebe mesmo, tipo assim, a leitura que eu tive do livro dela é que a base moral da nossa sociedade ela é muito preconceituosa, ela exclui muita gente, né? Ela exclui os pobres, ela exclui as prostitutas, né? Ela exclui todo mundo, né? Então, poxa, essa sociedade é de quem? Já que os pobres são a maioria, né? Numericamente falando, né? Mas, enfim, excelente livro. Se tiver oportunidade, editora objetiva, Gabriela Leite, filha, mãe, avó e puta.